Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos caminhar nesta passagem onde nós encontramos duas pessoas extremamente necessitadas, mas que encontraram na sua vida uma razão de ter esperança. Quem já precisou ter esperança de alguma coisa, né? É quando você não tem. Você precisa de esperança quando você não enxerga que você vai conseguir a coisa. Porque se você sabe que vai dar certo, você não precisa de esperança, é só esperar o tempo passar, chegar a hora da prova e fazer a prova. Agora que eu lembrei que meu sogro, ele é A+, né, em matemática, era só questão de chegar a prova na mão dele para passar. Para isso você não precisa ter esperança, porque você tem segurança. Mas quando nós não temos segurança, pelo contrário, que nos falta tudo, nós precisamos do quê? De esperança. E este capítulo fala de duas histórias, duas pessoas. E o primeiro, ele esperava algo impossível, ou pelo menos super difícil, não era nem para ele, é para a filhinha dele. Vamos lá ao texto? Capítulo 5 de Marcos 21. E passando Jesus, outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare. E o que diz o texto? Sare e viva. Para que sare e viva. Eu quero parar pela primeira vez neste texto, aí nós vamos caminhar neste texto. Mas eu quero chamar-nos a atenção de que ali estava um pai. Não importa, o texto diz que ele era um homem importante. No entanto, um pai é um pai, uma mãe é uma mãe, não importa quão importante, uma filha moribunda, ou seja, a ponto de morrer. Só quem passou sabe o que é. Eu me lembrei quando estava preparando esta mensagem, quando o Levi era muito pequeno. Depois de 3 dias, aquele leite primário materno da mulher chamado colostro se acaba. E com 3 dias, a mulher começa a dar o leite natural dela. E este menino começou a se engasgar com o leite natural da sua mãe. Era meu filho. Mas os primeiros engasgos, a coisa desengasgou. Até que chegou o 2º ou 3º dia, aquela criança literalmente recém-nascida. O leite travou de tal maneira que ele não conseguiu mais respirar. E ele foi endurecendo e ficou como um morto durinho. E começou a ficar roxo nas minhas mãos, nos meus braços. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Simplesmente aquele afã, girei o menino e bati nas suas costas. Tentei ressuscitá-lo, clamando ao Senhor, e ele voltou a respirar pela graça do Senhor. Mas o problema é que não acabou ali. Toda vez que o menino mamava, muitas vezes ele engasgava, não todas, mas a maioria delas. E fomos para médico, e tenta isso e tenta aquilo, e o problema continua. Mas eu me lembro bem no dia que eu mandei o texto para o grupo da igreja, porque ali estava uma mãe como este pai. E o assunto ficou pior no dia porque enquanto ele mamava, eu já tinha nesse meio tempo aprendido nos vídeos de como, né, ressuscitá-lo caso necessário, aonde bater nas costinhas dele. Aquilo era duro, porque era um recém-nascido, irmãos, não é um menino grande como está agora. Mas aquilo você não pode bater levinho, porque senão não desengasga a criança. Foi uma dor muito grande. E até um dia que eu estava na madrugada e olhei para o bercinho onde estava o meu filho, e ele se engasgou com a saliva. Não era com leite. Foi naquele dia que eu perdi as esperanças na minha mão, porque eu disse: Senhor, pelo menos se ele se engasgar no meu colo tomando leite, eu tenho como fazer alguma coisa. Mas eu acabei de ver, e eu salvei ele, que ele pode se engasgar no bercinho dele. E se eu adormecer, cansada do sono, e quando acordar for tarde demais? Aquele pensamento me encheu o coração, e eu tão somente naquele dia entreguei o meu filho nas mãos do Senhor. Digo: Senhor, aqui está a prova que eu não tenho poder mais nenhum. Agora toma meus filhos nas tuas mãos. Se for da tua vontade de que ele viva, que viva. E se for da tua vontade levar, que ele leve.
No entanto, eis os meus filhos nas tuas mãos, porque eu não tenho poder. E eu me lembro de escrever no grupo da igreja pedindo oração. E eu me lembro do sentimento que encheu a minha alma. Eu disse, irmãos, por favor, orem pelo pequeno Levi. Orem comigo. Sabe o que é você pedir para alguém orar com você? Eu posso então de longe imaginar este homem que tinha deixado a sua casa com a filha moribunda, morrendo, com uma esperança no seu coração. Ele ouviu de um homem chamado Jesus, que curava, e ele deixou de lado, porque nesta hora você não pensa quem você é, o que você tem. Quando você tem um filho, você não pensa se você está cansado, se você está exausto, se você tem negócio, se tem dinheiro em jogo. Você larga tudo e vai buscar a salvação para a vida do seu filho, da sua filha. Era o caso dele. E a Bíblia diz que quando ele chegou ali perto de Jesus, diz que ele na mesma hora, quando viu a Jesus, se prostrou aos pés. E é por isso que eu digo, eu entendo o sentimento. Eu nunca pedi um pedido com tanta virtude na minha vida para a igreja. Eu digo, por favor, irmãos, orem pelo meu filho. Aleluia. E aquele homem então rogou, jogou-se aos pés de Jesus e pediu da mesma maneira, por favor, Jesus, a minha filha está moribunda. Ele diz, rogo-te. Quem está sem esperança não pede, roga. E ele rogou, e o texto diz, venha por favor, põe as mãos sobre a minha filha, porque eu sei que tu podes curar. Põe a mão sobre a minha filha para que ela seja curada. E a alegria veio. Nós vamos seguir a história no versículo 24. Diz o quê? E foi com ele. O que isso significa? Jesus foi. Jesus não perguntou quão longe é a tua casa, nem como é que está a menina, se tem febre, se está quase morrendo mesmo, se não sei, nada. Jesus não perguntou. Ele viu aquele pai rogando pela sua filha e ele foi com ele. Não perguntou onde era, simplesmente foi com ele. Que alegria, a primeira alegria daquele homem. A primeira alegria que Jesus dá neste caminho de esperança que nós temos nele, é que na hora que nós colocamos a nossa necessidade nas mãos de Jesus, ele se levanta para ir conosco. O milagre não foi ali, uma vez ele fez, lembra que ele disse daqui, ele disse, vai que o teu servo está sarado, e aconteceu. Mas desta feita, ele deu como dá a muitos de nós esta primeira alegria, qual é? É que ele foi conosco. O milagre não aconteceu, mas ele está conosco. E a presença de Jesus conosco que reaviva esta esperança. Jairo caminhou com uma esperança diferente. Quando ele veio para cá, ele tinha um tipo de esperança. Eu vou encontrar a este Jesus. O que é que vai acontecer? Será que ele vai vir comigo? O que é que vai acontecer? Eu não sei, mas eu vou rogar-lhe. Mas agora havia um segundo tipo de esperança, porque apesar da menina, ele não sabia o que estava e como estava, mas Jesus agora estava vindo com ele. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Versículo 25, versículo 24 ainda. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Escuta o 28, por favor, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que é isso? Era a esperança dela. O que é isso, irmãos? Era a esperança dela. O que é isso, irmãos? Era a esperança dela. Esta mulher, da mesma maneira, não era por uma filha de 12 anos, mas era ela que estava escrava de uma enfermidade há 12 anos.
E esta enfermidade, na cultura que ela vivia, a colocava à parte da sociedade. O fluxo de sangue na cultura judaica fazia com que ela fosse apartada. Ela não era uma comum com os demais. Ela não tinha graça, ela não participava das reuniões de Deus, do templo de Deus. Ela não podia adorar com os demais. Ela estava excluída para além da sua dor, o opróbrio. Mas ela tentou com tudo que tinha. E esta faz a dor ainda maior, porque quando nós temos esperança é quando a gente já gastou tudo que a gente podia. Tem a primeira esperança, que é daquilo que a gente pode fazer, e o texto diz que o quê? Que ela padeceu muito, com muitos médicos. Só quem sabe, uma mulher com fluxo de sangue vai para o médico, chama-se ginecologista, né? Só quem passa sabe como ela sofreu na mão de muitos médicos para saber, para tentar um remédio, para tentar um procedimento, para tentar alguma coisa. E ela padeceu muito, mas além disso ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Acabou. Agora sim, não tem mais médico para ir. Não tenho mais dinheiro para gastar, nem que se ache uma tecnologia. Eu me lembrei agora de uma irmã que ela tinha lá em Brasília, de onde eu vim. Ela juntava dinheiro, ela é uma pessoa de bem e ganhava bem. E a minha mãe um dia perguntou para ela: mas Áurea, por que você junta tanto dinheiro? Ela disse: porque eu tenho a esperança que a cura para minha doença, ela tinha esclerose múltipla. Ela disse: eu tenho a esperança que um dia eu escute em algum país que tenha cura para a esclerose múltipla, e no dia que tiver a cura, eu quero viver e eu quero ter condições para pagar a minha ida e o meu tratamento. Ela viveu com esta esperança. Amém? Esta mulher acabou o dinheiro, acabaram-se os médicos, mas o texto que nós lemos no versículo 27, olha lá, no comecinho de novo, olha lá. Olha o que aconteceu na vida dela, aleluias. O que é que diz o versículo 27? Ouvindo falar de Jesus, aleluias. Aquela mulher um certo dia ouviu deste Jesus. E quando ela ouviu deste Jesus, a esperança dela voltou à vida. Por quê? Porque ela ouviu que este Jesus tinha curado outras pessoas. E tinha curado de coisa impossível. Então, se ele curou outro, ela pode me curar também. Ela foi atrás. Ela disse: onde que está? Eu não sei, o texto não diz de onde que ela veio, onde a história, quanto que ela teve que viajar. Eu sei que ela foi atrás de Jesus. E quando chegou perto de Jesus, tinha uma multidão muito grande. Mas ela disse: em seu coração está aí a prova da esperança. Aleluia. A esperança dela, ela disse: se eu tão somente tocar as suas vestes, ou seja, a veste de Jesus. Agora, queridos irmãos, a palavra desta mulher, nós conhecemos na nossa linguagem cristã de fé. Jesus não tinha dito nada para ela. Tome atenção, por favor, porque isso é algo que vai começar a ser profundo para nós neste dia. Glória a Deus. Jesus não tinha falado, nem olhado para ela, nem ela ainda tinha chegado. Mas na hora que ela propôs no seu coração, dizendo: se tão somente eu tocar nas vestes dele, ela disse: eu sararei. Você percebeu isso que está escrito? Isto se chama de fé. E você já reparou, eu sei que sim, mas se lembra, melhor dizendo, quantas passagens Jesus perguntava, quando a pessoa perguntava: tens tu fé? Lembra-se disso? Então este requerimento estava no coração desta mulher. Ela não tinha só esperança. Esperança muita gente tem, mas esperança se põe num médico, esperança se põe em qualquer ganho que seja. Mas quando estamos falando das coisas sobrenaturais de Deus, essa esperança segura da mulher se chama o quê? Se chama fé. Mas a fé estava só com ela. Vamos guardar este pedaço aí, porque daqui a pouco vai chegar algo diferente na história que nós estaremos lendo. No versículo 27 diz que ela tocou na sua vestimenta, passou pela multidão e tocou. E no versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra,
Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos, que eram os que estavam ao lado mais imediatos dele, né, eu imagino. Diz: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Aí eu faço uma pergunta para você neste dia. Por que Jesus parou? Por que Jesus perguntou quem me tocou? Ele já sabia que a virtude saiu dele. Ele já sabia que alguém foi curado. Ele já sabia que o milagre já tinha acontecido. Aquela mulher podia simplesmente sair glorificando a Deus para casa. A palavra ia ainda ser registrada. Deus podia fazê-la registrada, mas por que ele parou? E perguntou quem me tocou e esperou, porque ele podia ainda ter perguntado. O discípulo do lado disse, né? Senhor, muita gente apertando. Ele disse, não. Por que ele fincou ali e não parou até que alguém se levantasse? Versículo 32. Olha aí, o que diz? Interessante. Ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ou seja, que ela que tinha ficado curada, ela sabia, o assunto já aconteceu, era esperança, era fé, mas ela sentiu secar a fonte, ela sentiu, ela sabia. Aleluia. Mas ela, naquele momento, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Queridos irmãos, vamos entender algo de Deus bíblico que nós conhecemos, que nós praticamos na igreja evangélica, mas nem sempre nós vemos em Jesus. Sabe o que ela fez? Ela confessou. Quando nós pregamos a Jesus Cristo e nós dissemos, você tem esperança em Jesus Cristo, nós chamamos as pessoas a confessarem o caminho que estavam longe de Jesus, um caminho de pecado, para vir ao caminho de Deus que Ele propõe pela sua palavra. E quando alguém levanta, quando alguém diz sim, quando alguém recebe esta oração de receber a Jesus, ele está diante de Deus, confessando que estava num caminho longe de Deus. Ele sabe, a palavra chama-se arrependimento, sabe que fez e estava errado, mas que agora em Jesus pode estar num caminho certo. Quantos podem glorificar a Deus? Escute, por favor, sem confissão não há salvação. Sem confissão não há salvação. Ela podia ter saído curada para a sua casa, mas sem confissão não há salvação. E Jesus se alegrou muito em curar as pessoas. Jesus não negava ninguém que vinha a ele para ser curado. Ele sabia que muita gente vinha só para isso. A palavra diz e é bem clara. E ele não desprezava ninguém, pelo contrário, ele curava as pessoas. Ele abençoava as pessoas. Ele não despedia ninguém sem a sua bênção. No entanto, ele sabia que o maior presente chama-se a salvação da sua alma. E é por isso eu creio que ele parou. É por isso eu creio que ele não saiu daquele lugar e disse, quem me tocou? Porque quando ele fez isso, aquilo começou a corroer no coração daquela mulher. Se o pecado dela foi somente o de ter quebrado a lei, porque ela quebrou a lei, ela não podia ter vindo tocar em Jesus. Ela não podia ter estado no meio da multidão tocando as pessoas. Se foi só esse, eu não sei. Se foi o que fez ela tornar-se enferma, eu tampouco sei. Eu sei que ela estava tremendo por dentro diante do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela falou toda a verdade. E não foi isso que aconteceu conosco quando nós aceitamos a Jesus? Nós quebrantamos o nosso coração e abrimos com toda a verdade, irmãos. É isto que Jesus esperava, aleluia. Agora escute a voz de Jesus depois que esta mulher confessa. Porque sem confissão, minha filha, sem confissão não há salvação. Capítulo 5 de Marcos, versículo 34, a mulher confessou e ele lhe disse,
filha, a tua fé te salvou. Segunda coisa que ele disse, vai em paz. E terceiro, ser curada deste teu mal, aleluia. Então nós aprendemos, irmãos, que se alguém vier à casa de Deus, venha com esperança, aleluia, porque este Jesus está aqui neste lugar. E Ele não tem problema de te curar, Ele não tem problema de te abençoar, aleluias. Mas Ele também vai esperar a tua confissão para que Ele possa te dar algo maior e melhor e eterno, que é a salvação. E esta mulher encontrou e Ele disse, você veio com a fé, não veio? Você não veio com a fé? Glória a Jesus, cada um de vocês tem um testemunho quando chegou a Jesus. Fé, irmão, não precisa ser glamourosa, não. Fé é crer em Jesus, é isso. E você chegou com a tua fé, pois Jesus um dia não disse para cada um de vocês, a tua fé te salvou. Salvação. Agora a segunda coisa é que quem volta salvo, volta em paz. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como a paz do mundo. Então existe uma paz no mundo, e existe uma paz em Cristo, aleluia. E aquela mulherzinha, aleluia, que veio com fé, voltou em paz, mas ele confirmou a palavra. Ela sentiu secar, mas não precisou ficar só no sentir, porque Jesus abriu a sua boca para ela e disse, filha, sê curada do teu mal. Irmãos, escute por favor. Ela já tinha sentido o calorzinho, ela já tinha sentido o secar no seu corpo, mas agora ela ouviu a palavra da vida, dizendo para ela, sê curada do teu mal. Agora, irmão, esta mulher voltou feliz para casa, segura, contente. Agora ninguém falasse o contrário, ninguém viesse falar, você crê neste Jesus? Sai da frente, porque eu conheço, aleluia, este Senhor Jesus Cristo. Versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. Pronto, a gente esqueceu dele, né? Começamos a história com ele, o pai da menina. E esquecemos dele, porque ficamos nessa história maravilhosa da mulher do fluxo de sangue. Mas aí nesse tempo, tudo aconteceu, a conversa, filha vai em paz, mulher contente, todo mundo agora sabendo o que aconteceu, feliz. De repente chegam os empregados do homem e disseram para ele, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E agora, irmãos? Doente é uma coisa. Ele veio correndo, porque ele sabia, a fé dele dizia para ele, do mesmo jeito que a mulher disse, se eu tocar na veste de Jesus, eu sararei. Eu tenho certeza que no seu coração ele disse, se Jesus vier à minha casa e botar a mão sobre ela, minha filha será sarada. Eu tenho segurança disso. No entanto, neste meio tempo, chegam os empregados e deu a notícia, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você pode imaginar o coração deste pai? Foi lá para baixo. No entanto, nós estamos aqui para ouvir e aprender do Jesus que nós servimos. Escute, por favor. Porque esta palavra não é para quem está ouvindo, vai ouvir amanhã, é para nós. Esta palavra eu quero que seja fincada como uma âncora segura, um barco grande. É uma âncora, uma peça só pesada, tá, que desce. Esta que eu quero que esta palavra seja para mim. Porque na hora que a situação real, aos olhos do homem era real, disse, a tua filha já morreu, não perturbe mais o mestre. O texto diz o seguinte, Jesus, ouvindo essas palavras, disse para ele, o principal da sinagoga, não temas, crê somente. Nós ouvimos as realidades deste mundo que nos cercam da nossa vida, seja de enfermidade, seja de problemas, seja de dificuldades, e elas são reais.
Para nós elas são palpáveis. Elas afundam o nosso coração e a nossa alma muitas vezes. Mas o mesmo Jesus que estava do lado de Jairo é aquele que está do nosso lado muitas vezes nos diz, ele não tem que dizer, ele não diz sempre, mas muitas vezes ele nos diz, não temas, crê somente. Agora tem uma coisa, esta palavra é a segunda etapa da fé. A primeira etapa da fé deste homem foi o que a mulher teve, é antes de encontrar-se com Jesus. É quando eu vou orar a Jesus. É quando eu vou à igreja pedir oração por mim, pela minha situação. Porque eu creio que quando a igreja orar pela minha situação, eu vou ser curado, eu vou receber esta... Quantos irmãos não pedem em vários grupos, em várias coisas, dizem, irmão, ore por mim por uma oportunidade de trabalho. Por quê? Porque crer que quando a igreja orar, ou quando alguém orar por ele, vai receber. Este é o primeiro grau de fé. Mas o segundo grau de fé é quando Jesus disse, não temas, crê. Escute, por favor, porque o milagre ainda não aconteceu. Amém? O milagre ainda não aconteceu, mas Jesus já falou, e uma das coisas lindas sobre a palavra fé é essa, é que fé é crer naquilo que se não viu, está para lá desta parede, mas se já existe, se Deus já determinou, nós podemos ter fé, porque Ele já deu. Então Ele não tinha só a fé do homem, Jesus fez muitos milagres porque o homem tinha fé nele, mas existe uma segunda fé, que é aquela que nos faz ver e crer naquilo que Deus é quem diz, está lá, está te esperando, tão somente creia. Aleluias. E não permitiu que alguém o seguisse. Daí para frente ele diz, não vai todo mundo mais não. Vai só Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 38. E chegando à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu quero parar com você aqui. Porque o que nós estamos falando agora não é só para pessoas que não conhecem a Jesus. Escute, por favor. Porque aqui foi a confirmação de Deus. E Deus faz coisas assim. E nós, como crentes, devemos trabalhar neste caminho. Este é um caminho comum para o crente. Qual é? Ele tem fé e ele ora e ele pede. Amém? Esta é a primeira. Mas em segundo lugar, em algum dia, seja numa pregação, seja abrindo a Bíblia e lendo, ele escuta a voz de Deus, ele sabe que aquele versículo não foi um acaso. Aleluias! Que aquela palavra não foi um acaso. Deus fala, não temas, crê somente. Mas Deus é um Deus de confirmação, aleluia. E às vezes Ele confirma por um sonho, às vezes Ele o confirma por boca de uma criança, às vezes Ele confirma como Ele quer, mas Ele é um Deus de confirmação. Se temos dúvida, se estamos ainda, não é um pouco sem confiança neste caminho, porque agora, afinal de contas, não é mais situação de doença, é sinal de morte. É situação de morte. O que isso significa? É aquela que não tem mais jeito, a porta do trabalho, alguém já pegou emprego. Alguém já pegou emprego. A pessoa já morreu, já se acabou, não dá mais. Mas quando Jesus faz a coisa louca, porque é só gente doida, irmão, porque às vezes a gente como crente, né? Aleluias, aleluias. Porque Jesus podia ter falado isso só no privado para ele como falou, mas não foi, ele entrou na casa, tinha gente chorando, ele perguntou, por que vocês estão chorando? Isso não é normal, mas Jesus deu uma palavra, a menina não está morta, mas dorme, aleluia. Era o mestre dizendo, confirmando o milagre, lá já aconteceu. Aleluia! Esse é outro nível. Muitos têm fé, mas a melhor fé e mais segura,
Aleluia. É quando nós ouvimos a voz do Senhor. Também a causa era impossível, né? Ele precisava da voz de Deus. Aleluia. Ele precisava da voz de Deus. E a voz veio ainda para confirmar. Ele diz, ela somente dorme. Versículo 40, e nós com isso terminamos o nosso texto aqui. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, agora só eles. E os que ele trouxe com eles, os 3. E entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia. O milagre já tinha acontecido, era questão de tempo de Jesus chegar lá e tomar a mão da menina, e dizer e falar à menina, falar ao problema, e dizer, chegou a hora, a porta se abriu, aleluia. Chegou a hora, o enfermo foi curado, chegou a hora, a pessoa se quebrantou, chegou a hora, o milagre aconteceu. Mas como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Eu disse, há uma fé que é comum de todos nós. Todos nós, quando temos um problema, a gente tem essa, ou pelo menos tenta arrancar de nós no máximo possível a fé natural, sim ou não? Quem tem problema quer ter fé para pedir a Jesus. E quando o crente acha, e a maioria de nós sente assim, né? A gente acha que talvez a nossa fé não seja tão grande, é bom pedir para outros irmãos, né? Que orem por nós. E a Bíblia diz que isso é bíblico, não há problema. E até diz, traga o pastor da igreja, né? Traga a igreja para que ore, para que entre em ação neste sentido. Mas como ouvir a voz de Deus? É o segundo passo da fé. Com Jairo foi fácil. Sabe por quê? Porque ele estava lá. Ele viajou, chegou pertinho de Jesus, chamou Jesus, Jesus veio com ele. Quando a notícia ruim chegou, o mestre estava ali para sustentar o coraçãozinho dele na mesma hora e seguir junto com alguma fé ainda, porque ele disse isso. Amém? E nós? Como é que nós ouvimos? Quase do mesmo jeito. Quer ouvir a voz de Jesus? Vai ao encontro dele. Quer ouvir a voz de Jesus quanto ao meu e ao teu problema? Vamos ao encontro dele. A gente não vai querer ouvir a voz de Jesus seguindo a nossa vida natural, sem lembrar de Jesus. Queremos ouvir, vamos colocar os nossos joelhos no chão para ouvi-lo. Vamos aos cultos com a expectativa no coração. Deus, fala comigo. E Deus faz essas coisas, ele fala às vezes é no louvor, irmão. O sujeito recebe a voz de Deus, aquilo que ele precisava ouvir no louvor, no começo do culto. Às vezes é na leitura bíblica oficial. Cantou, foi abençoado, louvou o Senhor. O pregador vai falar de outro tema, mas na leitura oficial, aquela palavra era o que ele escutava de Jesus, indo após ele, ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele usa a palavra para falar. Quem já ouviu a palavra de Deus? Pela Bíblia, Deus falou com você, mas falou de verdade. Falou coisa que depois aconteceu mesmo, aleluia. Como é ouvir ao Senhor falando, derramando as nossas necessidades aos pés dele. Então, se nós queremos a bênção do Senhor, precisamos chegar perto dele. Se alguém não está vindo à casa de Deus, é hora de nós nos despertarmos, que este é o lugar o quê? Da bênção do Senhor. Jesus está aqui. Você vai dizer, irmã, também está lá, é verdade. Mas ele tem um compromisso especial com a sua casa. E todos que estão reunidos aqui neste lugar, vêm com o mesmo propósito. E ainda tem um texto para coroar, bíblico, que diz, onde estão 2 ou 3, aleluia. Reunidos em seu nome, não precisa estar o Jesus físico da época. Ele deu a promessa, ele disse, eu vou estar lá. Aleluia, no meio deles. E quem entende que Jesus está aqui nesta noite pode dar glória a Jesus? Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Assim, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus continua a querer curar, continua a querer abençoar. Ele continua a abençoar a todos que vêm para ele pedindo. Às vezes até a gente, crente tacanha, né? Não é tacanha de dinheiro, tacanha de bênção, fica falando mal. Só vem para Jesus, né? Para receber bênção.
Eu aprendi recentemente, porque eu não vou dizer que eu dizia assim o tempo todo, não, mas de vez em quando eu até pensava. Só vem para Jesus quando precisa da bênção. Não é assim? A gente não, de vez em quando, se não fala, pelo menos pensa, né? Só vem para Jesus quando precisa da bênção. Mas o que eu aprendi com o Evangelho é que Jesus nunca desprezou ninguém que veio atrás da bênção. Não desprezou, pelo contrário. A maioria deles ele curou. Agora, ele sabia que o principal estava além disso. E enquanto aquela mulher, eu vou terminar com este pensamento aqui. Enquanto aquela mulher sabia o que precisava, sabia o que queria, tinha ouvido de Jesus e pôde vir, teve uma outra mulher que estava tão necessitada, ou mais, não existe mais, de salvação do que ela. Na vidinha dela, no meio-dia da vida dela, ela saiu para o poço de água para buscar água, escondida. O resto da cidade estava fazendo as suas coisas e ela foi buscar água. E o que aconteceu neste dia? Não foi ela que foi atrás de Jesus. Jesus veio ao seu encontro. A Bíblia diz que Jesus tinha que viajar e ele diz, não importa passar por Samaria. Por que será? A única coisa que aconteceu lá foi esse encontro. Dispensou os discípulos para trazer comida e disse, não, eu fico aqui. Pode deixar que eu fique aqui no poço. Eu fico, pode ir tranquilo, pode ir que eu fico. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque Deus, Jesus, tem interesse em salvar as nossas almas. Agora, sabe como é que Jesus começou a conversa com essa mulher? Pedindo. Você vem para a igreja, e aí na igreja ele diz, levanta, senta, dá glória a Deus, faz isso, faz aquilo, e que tanta de pedideira é essa para mim? Abre tua boca, glorifica o nome de Jesus. Confessa, Jesus, tudo é coisa que você tem que fazer. E Jesus disse para aquela mulher, dá-me água para beber, por favor. A mulher logo assustou, o senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que funciona isso? Nunca nenhum judeu me pediu. Aí Jesus disse o que ele queria fazer, aleluia. Ele disse, minha senhora, se você soubesse com quem você está falando, e a água que eu tenho para te dar, o que Jesus queria era dar esta água. Ele deu para aquela mulher do fluxo de sangue quando disse, vai em paz. Nós bebemos e cantamos já nesta noite, cantamos de beber esta água maravilhosa. E que coisa boa é não ter mais sede. Quem ainda se lembra do tempo que a gente tinha sede? Aquela mulher tinha sede e nem sabia. Quando Jesus falou da água viva e ela entendia que a água viva era que ele até disse, né? Brota de dentro de você. Falou, será que é mágica? Né? Para eu não precisar mais vir ao poço pegar. Mas Jesus disse, não. Aí ela entendeu, ela disse, epa, é coisa espiritual, está falando de uma sede mais profunda, aleluia, está falando ao meu coração agora. E ela começou a mudar de vocabulário, já começou a falar de adoração, porque um fala que adora ali, outro cultua aí, Senhor, o que que eu faço? Tem denominação para a direita, tem para a esquerda, o que que eu faço? Aí Jesus explicou, os verdadeiros adoradores, o que que diz a palavra? Adorarão ao Pai. O tempo vai chegar e já é agora, em espírito e em verdade. Aquela mulher voltou com a água viva no coração dela. Voltou feliz, veio para cá envergonhada, voltou feliz, com coragem, encarou todos os homens. Já encontrou logo os homens da cidade e disse, olha, eu conheci um que me disse tudo que eu tinha toda a minha vida. Será que não é ele o Messias? Que Jesus já tinha falado para ela, sabedoria, né? Jesus tinha falado, sou eu que falo contigo. Queridos irmãos, em nome de Jesus, nós terminamos esta palavra, entendendo que Jesus não despreza a tua dor, a minha dor. Não desprezou a minha esperança do meu Levi, que eu tinha esperança de que ele vingasse. Eu te chamo a palavra vingar. Meu Levi vingou, graças a Deus. Outras esperanças na vida eu tive e esperei o tempo de Deus. Ouvi confirmação, ouvimos a voz de Deus, ouvimos confirmação e continuamos no caminho com Jesus. De fora o pessoal pode estar chorando, mas Jesus disse, vai tranquilo, aleluia, seja qual for a situação. Mas o mais importante para Jesus não são as coisas daqui, é a salvação. É esta água viva que muitas vezes nós temos e nem valorizamos mais, esta vida. Mas se alguém escuta esta palavra e quer provar desta água viva, Jesus te encontrou por esta mensagem.
Jesus te encontrou. Você não veio à igreja para pedir. Mas esta mensagem chegou a você pela internet de alguma maneira. Chegou a você. Chegou. Do mesmo jeito que ele chegou na vida daquela mulher. E ele agora quer fazer o mesmo milagre. E por que ele perguntou do marido e da mulher? Confissão, irmãos. Então, se você ouve essa palavra, confesse. Tome esse minuto, essa oportunidade. Ajoelhe aí com Jesus e fala: Jesus, o meu caminho realmente, eu sei que tem coisa errada. Chegou a hora de confessar. Porque sem confissão não tem o quê? Salvação. Então confesse a Jesus. Amém? Fale como aquela outra mulher toda a verdade. E Ele vai te dar a água viva. E na esperança de que Deus conceda a você, aleluia, água viva. E conceda a nós esta fonte viva. Quem quer continuar com fonte viva? Porque fonte de crente, às vezes dá uma secada. Se a gente não alimentar, não está na presença do Senhor. Por isso que eu disse, quer ouvir a voz dele, vai para onde, irmãos? Para perto dele, para a igreja, para a casa de Deus, para a Bíblia, para o joelho. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.